Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Amaral e vamos dar continuidade agora à nossa disciplina de Administração Financeira e Orçamentária do curso de Tecnologia em Gestão Pública. Bom, eu estou aqui no estúdio de gravação do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com as palavras grandes EAD mudando realidades. Bom, eu sou uma mulher morena de cabelos longos da altura dos ombros, estou usando óculos, um blazer preto, uma camisa por dentro marrom claro e uma calça preta. Bom, do lado direito da sua tela temos a intérprete de Libras. Bom, o sinal que me identifica na comunidade surda é esse. Agora vamos dar continuidade às nossas aulas. E neste momento nós continuamos ainda com os conhecimentos trabalhados na unidade 1, mas nós vamos trabalhar o quê? Os princípios orçamentários. Então, o que são princípios orçamentários? São linhas norteadoras de ação a serem observadas pelo gestor público. Então, quando vamos elaborar as leis orçamentárias, devemos ficar atentos aos princípios que devem ser observados pelos gestores públicos na elaboração dessas leis. Por quê? Porque os princípios orçamentários, ele disciplina e orienta a ação governamental. Além disso, esses princípios facilitam o quê? A fiscalização do gasto público. Bom, e da onde vêm esses princípios orçamentários? Então, tem várias leis que norteiam a elaboração, a execução e a fiscalização do orçamento público. Então, esses princípios vêm de diversas leis, como a Lei 4.320 de 64, a Constituição Federal de 88 e a Lei 101 de 2000. Bom, agora vamos para o primeiro princípio, que é o princípio da universalidade. Segundo esse princípio, todas as receitas e as despesas devem estar no orçamento. Só um detalhe aqui, está definido lá na 4.320 de 64. As despesas devem obrigatoriamente estar no orçamento. Agora, as receitas, se ela não foi prevista, porque tem algumas receitas que não tem como fazer uma previsão, por exemplo, uma doação que se recebe. Então, no caso, as receitas, nós podemos incluir novas receitas que não foram previstas. Agora, as despesas, todas elas devem estar previstas no orçamento público. Bom, continuando aqui, nós temos o princípio da exclusividade. O que é isso, professora? Evitar que se inclua na lei orçamentária outras matérias. Então, na lei do orçamento público, deve conter questões relacionadas exclusivamente sobre o quê? Sobre orçamento, tá bom? Porque a lei orçamentária, ela é mais célere. Por isso que antigamente, antes da 4.320 de 64, muitos elaboradores dessas leis acabavam colocando outras matérias que não eram relacionadas ao orçamento.
Hoje isso não pode mais. Bom, continuando aqui, princípio da anualidade. O que significa? Que a autorização do gasto deve ser dada para cada exercício financeiro. Então vamos lá. Elaborou-se o orçamento de 2022. Executou só parte desse orçamento. Eu posso utilizar ele em 23? Não. Por quê? Porque eu tenho um princípio lá da Lei 4.320, que está definido no artigo 2º, que proíbe isso. Tá bom? Princípio da unidade. Ou seja, o orçamento é uno. Cada esfera do governo, tipo a União, deve possuir apenas um orçamento. O Estado, o Distrito Federal e os municípios, um único orçamento. Então, nós temos a lei orçamentária anual do município e nessa lei deve conter o quê? Todo o orçamento, incluindo o quê? Do executivo, do legislativo e dos institutos de previdência naquele orçamento. Então, tudo deve estar junto daquela esfera de governo, certo? Bom, vamos continuar aqui. Nós temos o princípio da programação, que veio lá dos Estados Unidos, né, que os gastos devem ser organizados em forma de programas. Então, isso é de uma origem americana e está definido, né, e foi incorporado no nosso orçamento pela Constituição Federal e também pela Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. Nós temos o princípio do equilíbrio fiscal, que o montante da receita deve ser igual à despesa. Durante os nossos encontros síncronos, nós vamos trabalhar com a lei orçamentária do governo de Rondônia e nós vamos tratar algumas questões com mais propriedade naquele momento. Bom, princípio da legalidade. O que quer dizer isso? Que a lei orçamentária, ela tem que ser uma lei aprovada pelo legislativo e com sanção do executivo. Lembrando que, olha lá, o nosso orçamento, conforme o regime político, ele é misto. Quem deve elaborar a lei do orçamento? Gente, é só o executivo. Legislativo não elabora orçamento público. Ele elabora o quê? A previsão dos seus gastos para o ano seguinte, encaminha para o executivo incorporar no orçamento. Mas quem deve elaborar a lei é o executivo, tá bom? Bom, princípio da transparência. Então, nós temos aqui algumas questões que foram incorporadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a previsão de metas fiscais e riscos, e também a questão da transparência tributária. O que quer dizer metas fiscais e riscos? Então, vamos lá, nós temos uma meta de receita. Se esse montante dessa receita não ocorrer durante o exercício financeiro, quais são as metas que o governo propôs para resolver esse problema, certo? Então, ele tem tanto as metas de despesa, mas para ele executar essa despesa, ele precisa de receita. E se essa receita não está adequada para comportar essa despesa, ele tem que tomar algumas medidas fiscais, certo? Ou limitação de empenho, ou outras questões para fazer o quê? Para que essa gestão seja uma gestão responsável, porque senão ele pode responder por isso. Bom, vamos continuando aqui. Então, nós temos o princípio da publicidade. O orçamento deve ser publicado, no caso da União, né, Diário Oficial da União, na internet e em outros meios de divulgação.
Isso aqui é um problema sério. Gente, eu estou ministrando essa disciplina já tem, acho que 2 anos, e algumas atividades que eu passo para os alunos, por isso que eu estou reformulando as atividades de percurso, tem muitos municípios que não colocam, não disponibiliza no site da prefeitura a lei orçamentária, o PPA e a lei de diretrizes orçamentárias. Por isso que ultimamente eu tenho optado em trabalhar com a LOA do governo de Rondônia, porque ela é acessível e ele está cumprindo o princípio da publicidade, que muitos municípios do interior de Rondônia, infelizmente, não divulgam essas informações, deveriam, no site da prefeitura. Bom, vamos lá. Princípio participativo é outra questão aqui, que no que se relaciona ao orçamento de investimento, a comunidade deve participar. Isso está definido onde, professora? Lá no Estatuto das Cidades, tá? Na lei de 2001. Princípio da não afetação das receitas, proíbe a vinculação de impostos para determinados gastos. Aí, com a Constituição de 88, a gente teve umas exceções, porque as ações de educação e saúde, elas são despesas obrigatórias, tem um percentual de gasto e elas estão vinculadas aos impostos. Então, no que se refere à educação e saúde e também às garantias de operação de crédito, pode sim fazer essa vinculação, tá bom? Princípio do orçamento bruto. Então, todas as receitas e as despesas constarão na LOA pelos seus valores brutos. Está definido aonde? Lá na lei de 64. O que a senhora quis dizer com isso, professora, com esse princípio? Então, nós temos lá, o governo de Rondônia tem servidores que recebem um valor que tem que pagar imposto de renda retido na fonte. Então, lá na despesa de folha de pagamento de salário, é o valor bruto. E o governo de Rondônia tem que fazer a previsão desta receita, imposto retido na fonte dos servidores, lá na receita. Então, por isso que é o princípio do valor bruto, tá? Então, quando eu lanço lá um montante de salários a pagar, por exemplo, da Secretaria de Educação do estado de Rondônia, é o valor bruto. Eu não lanço líquido, mesmo que parte deste imposto de renda retido na fonte, conforme a Constituição de 88, diz que pode ficar na própria esfera, tá bom? Bom, agora vamos para o princípio da clareza. E esse princípio diz assim: o orçamento deve ser apresentado em linguagem clara e compreensível aos que necessitam manipular. Certo? Está definido onde? Na 4.320 de 64. Eu sei que no primeiro momento que vocês terão acesso ao orçamento público, vocês terão um pouquinho de dificuldade, mas com o passar do tempo, vocês vão conseguir compreender com facilidade a questão da classificação, tanto da receita. A receita é mais fácil, a receita orçamentária. É um pouquinho mais complexo a despesa orçamentária, mas com o passar dos anos, trabalhando como gestor público, você vai compreender como é fácil a questão da classificação das despesas públicas. Aí nós temos também princípio da discriminação ou especificação. Diz o quê?
que a linguagem contábil do orçamento, ela deve atentar para o quê? Para o controle interno e externo, para facilitar o quê? A fiscalização de das contas, tá? Aí nós temos outro detalhe. A discriminação da despesa far-se-á, no mínimo, por elementos. Gente, isso aqui acontece no governo municipal e no governo estadual. No federal, as despesas, elas são classificadas por grupo de natureza de despesa, até aí. Então, o IFRO, quando ele recebe a descentralização de crédito, ele que faz esse desdobramento em elementos de despesa. Não vem isso no orçamento, até porque o orçamento da União, ele é gigante, tá bom? Finalizamos aqui sobre os princípios orçamentários. Temos aqui algumas referências e essas referências estão disponíveis lá na minha biblioteca para vocês consultarem, tá? Qualquer dúvida também sobre essa temática, vocês podem encaminhar lá no AVA, ok? Finalizamos aqui este segundo momento e daqui a pouco retornamos com a nossa web aula. Tchau, tchau! Educação à distância, mudando realidades.